No Rei Leão, começou a se experimentar a, a pintura digital em tudo. Então você tinha o baldinho lá, era um software que você escaneava, passava lá e depois você conseguia não passar mais pelo acetato. Então se você pensar, o Rei Leão é de 94. Olha quantos anos ficou igual. Eu animava em 92. Então eu animava do jeito que se animava nos primórdios. Sei. Então isso é legal, porque a técnica se manteve até agora, assim, até um pouco, até 94 não é agora, né? Passou bastante tempo. Mas é ontem, né? Mas é ontem perto, né? A gente historicamente é recente, a gente ficou por muito tempo fazendo da mesma forma. Rei Leão, para mim, está entre os top 10 filmes da história. Assim, eu acho um. Mas como é que foi a experiência na Disney? Olha, não era na Disney, né? Era num estúdio daqui que mandava eles terceirizavam, lá, né? Que terceirizavam. Todas as séries eles faziam muito no Oriente e algumas coisas no Brasil. Acho que da série do Aladdin, que tem 52, a gente fez 3 episódios. 3. E era uma loucura, assim, porque tem um glamour. Aliás, o cinema inteiro tem um glamour que é falso, né? Porque é um trabalheira do... E a animação, pior ainda. A animação nem tem esse glamour. Festival que você ia de cinema, você fala, você faz animação? Era assim, mais ou menos. Sei. E a animação é muito trabalho. Muito, é muita dedicação, é um isolamento, que você fica ali escutando aquela fala que foi gravada antes, criando aquela movimentação, um dia inteiro, 2 dias, e você colocava as folhas aqui, né? Porque hoje também não é mais assim. Essa animação à moda antiga, você animava o primeiro quadro, o próximo quadro e colocava um timing dizendo onde estavam os intervalos. Normalmente era o primeiro e o último. Primeiro e o último daquela ação. Entendi. Se eu fosse levantar o dedo, o primeiro é esse e o último é esse. Aí eu coloco que eu vou querer um aqui, outro aqui e outro chegando. Entendi. E aí eu comecei intervalando, né, que é criar esses intervalos, e aí cheguei a animar. E animar você não precisa fazer os meios, né? Só faz 2 pontas e indica para onde o intervalador vai animar. É o seu assistente. Sei. Então, assim, era muito trabalhoso. Todo o amor da animação que eu tinha, daquela coisa que eu cresci gostando muito de animação, eu sempre quis trabalhar com isso, se perdeu nesses 2 anos de estúdio. Porque foi ótimo para aprender. Eu tenho até um pouco de saudade de animar, mas a primeira coisa que eu fiz era fazer meus filmes, era dirigir e parar de animar. Que eu acho que é um caminho natural, né? Claro. Uma hora que você quer sair lá de ser um animador e quer passar a contar as suas histórias. Eu imagino que esse trabalho de animação também deve ser muito frustrante, né? Tem cara de ser muito frustrante, né? Eu acho que não, assim, ele é cansativo, mas a hora que você coloca uma folha em cada dedo e faz assim, você vê aquele personagem mexendo, é satisfatório demais. Deve ser incrível. É uma coisa assim que... É realmente aquela coisa que a Disney fala muito, illusion of life, sabe? Você começa a ver a vida sendo criada, assim, uma ilusão de vida perfeita. E isso era muito legal. Até hoje, assim, eu brinco de colocar a folha. Hoje, no meu estúdio, todo mundo trabalha com mesa de animação digital, com software. Então, você fica só ali, dá play e assiste. Mas, às vezes, eu brinco de colocar as folhas aqui, desenhar 4 desenhos e ficar você pega um bloquinho, quando você faz assim. Pois é. É bonitinho demais. É muito legal. É muito bonitinho. Agora, fico imaginando realmente lá nos primórdios, né? Tipo Branca de Neve, né? O primeiro longa, né? De animação, né? De animação foi uma coisa muito ousada. E você vê até hoje, é um espetáculo, pois né? 31, né? 31. Isso é muito antigo, né? Imagina o que não devia ser na época isso, né? Mas sabe que, assim, até o Rei Leão não mudou tanto. Porque tudo era feito... Porque as grandes mudanças eram as seguintes. Primeiro, a pessoa era tudo desenhado a lápis. Aí passava para outro departamento que fazia o cleaner no acetato. E aí passava para outro departamento que pintava. Isso até o Mowgli. Foi sempre assim. Mowgli é de 67. Aí se fazia no lápis, xerocava para uma folha de acetato. Aí tirou essa coisa de fazer a filetagem no acetato. Quando xerocava, por isso que o Mowgli ele tem um rascunho, assim, você vê o Balu dançando, ele tem você vê que tem uns tracinhos, esses tracinhos, né? É do lápis, né? Do rascunho. E aí, depois que foi pro Xerox, tirou essa etapa. Então foi a primeira grande mudança. Continuou pintando depois, mesmo era um departamento horrível, o cheiro de tinta era péssimo, o pessoal de máscara pintando, ficava no andar de baixo. No Rei Leão, começou a se experimentar a
a pintura digital em tudo. Então você tinha o baldinho lá, era um software que você escaneava, passava lá e depois você conseguia não passar mais pelo acetato. Então se você pensar, o Rei Leão é de 94. Olha quantos anos ficou igual. Eu animava em 92. Então eu animava do jeito que se animava nos primórdios. Sei. Então isso é legal, porque a técnica se manteve até agora, assim, até 94 não é agora, né? Passou bastante tempo. Mas é ontem. Mas é ontem perto, né? A gente historicamente é recente, a gente ficou por muito tempo fazendo da mesma forma. Rei Leão, para mim, está entre os top 10 filmes da história. Assim, eu acho É Hamlet, né? Eu acho muito genial. Hamlet, exatamente. Adaptação do Hamlet, né? Eu acho muito legal também. Mas é muito, tudo é muito bem feito, né? Tudo cenário é legal, o acting dos personagens falando. Sim, Tanto que sim. assim, eu não consigo entender a coisa do live action do Rei Leão. Pra quê, né? Porque eu acho que perde tanto. Já foi feito tão genialmente o outro, exatamente. Né? O próprio Aladdin também eu nem vi, mas o Aladdin ainda você tem uma outra coisa. O Rei Leão é tão parecido que eu me pergunto... Mas, enfim, deu certo, claro. Talvez para outras gerações, que talvez o 2D não funcione mais para essas gerações. Mas eu acho que o realismo, talvez, dos bichos, né? O Rei Leão animado, ele tem aquela coisa majestosa, né? Se você bota um leão de verdade, ele não é tão... Né? O Timão e Pumba perderam pra caramba. Total. Eram tão engraçados. Exatamente. Agora, como a Disney faz bem, né? Porque os filmes da Disney, em geral, são muito tristes, né? Bambi, por exemplo. Eu fui ver Bambi na criança. O Rei Leão, aquela cena que ele entra embaixo do pai morto. Exatamente. Coloca a mãozinha. Nossa, com aquela lagrimazinha. Né? E depois, o que eles fazem? Entra o Timão e o Pumba, que é a dupla cômica. E aí alivia. Aí, né? Eles sempre fazem isso muito bem, né? Engraçado que depois eu na redublagem eu fiz o tambor, né? No Bambi, né? Que é uma obra-prima também. Né? Como era a voz do tambor? Era a vozinha assim de criança, vozinha né? De criança. Voz de criança. E nessa época criança não dublava, né? E muito raramente. Mas é difícil hoje também, né? Por conta de... Não, mas hoje... Hoje dubla. Hoje dubla, mas é complicado, porque a dublagem é feita com muita pressa, né? Isso é um problema sério. Mas a dublagem também mudou, né? Dublagem mesmo. Porque hoje você consegue acelerar, encaixar ali. Tem o Pro Tools, né? Pro Tools e tal. Mas mesmo assim... Ainda é muito você não vê técnico, o filme antes, você não tem acesso ao texto antes, não existe preparação nenhuma, né? Ao contrário do que se imagina, né? Muita gente pergunta, como é que foi a preparação para o filme e tal? Eu falei, eles me ligaram e eu fui. Mandaram o carro, eu fui lá. Mandaram o carro? Não mandaram o carro. Não mandam carro. Eu mando carro comigo. Não, mas você faz projetos especiais, né? Eu tô falando, na dublagem comercial mesmo, normal, né? Imagina. De série não manda carro. Eu tô lembrando. Você faz o quê? Às vezes 4 por dia, né? É uma indústria, né? Super. Nós temos ainda... A animação é uma indústria. Assim, você pensa, o cinema, a indústria do cinema e tal, mas ele não é industrial, ele é artesanal até hoje. Agora, a animação não é industrial. É uma coisa. Por isso que a China e a Índia são fornecedores tão prósperos de animação, né? Porque eles têm essa característica industrial, né? Tem, né? E se terceiriza muito, né? Terceiriza-se muito lá. A gente imagina que tudo é feito em Hollywood, né? Não. Finalização do Bugiganga foi feita na Índia. Ah, foi? Foi. E como é que foi o Bugiganga? Foi legal. A gente lançou como devia ser lançado, sabe? Fizemos parceria com o Rei do Mate para você comprar pão de queijo e ganhar o copo, com a revista Picolé, revista Recreio. Do Johnny Rockets tinha o jogo americano, era do Bugiganga. Lançamos, era para ser 250 salas, não conseguimos, até por preconceito à animação brasileira. Por exemplo, no Rio a gente só ficou na Barra, não tivemos cinema na Zona Sul. Não, já tem preconceito com o cinema, com o cinema brasileiro, animação brasileira, então, pior ainda. Lançamos em 150 salas, fizemos 90 mil no primeiro fim de semana, o que é bom, mas chegou um filme que chamava Moana. Aí a gente fica difícil, né? A gente conseguiu chegar em 160 mil espectadores, que não é ruim, mas a gente sabe que a gente podia ter feito muito mais. Claro que Moana ia ser bom, mas não precisava começar. O brasileiro tem 3 mil salas. Moana chegou em 1.800 salas. Nossa Senhora. A gente só estava com 150, poxa. É podia manter competir, as nossas. Né? A gente saiu da sala.
Mas ele foi bem, foi uma experiência boa, não deu lucro por conta disso. Se bem que vendendo para streaming e tal, acaba voltando, mas a gente sabia que podia ser uma experiência muito maior. Animação, comparando a animação com o cinema de live action, é muito mais difícil de você ganhar a competição. Porque a gente tem a comédia que briga com o cinema americano e ele tem características próprias que consegue brigar e ganhar. Por exemplo, Minha Mãe é uma Peça, né? Sim. Que tirou Star Wars de cartaz. Olha só. Mas a animação não, né? A animação é um peso tão grande, essa animação é tão cara para ser lançada. Não é só fazer o filme, né? A gente gastou esse dinheiro. A gente fez com a Imagem Filmes, fizemos um trabalho incrível. Foi o Danilo que fez a voz, então a gente tinha patrocínio não, mas uma parceria do SBT. Então tinha, no meio das Chiquititas, tinha propaganda. A gente conseguiu mexer. E infelizmente não foi nesse. Assim, eu acho que tem coisas a serem mudadas nas políticas para o cinema para a gente conseguir ganhar, porque animação é uma bilheteria garantida para fora, né? E a gente não tem tradição, né? Até de animação, tem, né? A gente tem animadores, a gente tem poucos longas. O Brasil sempre produziu muita animação. Já ganhou Annecy várias vezes, já ganhou... O Ale Abreu foi indicado ao Oscar com o filme dele, né? Com o Menino e o Mundo. Então, assim, tem uma certa tradição, sim, mas essa animação comercial não tem, que é onde eu me encaixo, né? Na animação filme pra família, TV, para cinema, para os pais e filhos irem. Não é uma animação artística, é uma animação entretenimento. E essa briga é muito difícil da gente se colocar ali. Eu acho que tem jeito, mas esse é um dos motivos de eu ter mergulhado no filme de ação, no filme de live action. Né? Porque realmente é um trabalhinho de formiga, né? E depois... De você ir ali galgando. Demora demais e tal. Aí para lançar é tão difícil quanto fazer. Imagina, Pixar é demais, né? Pixar era demais. Os caras são foda, né? Era demais, né? Agora que foi comprada pela Disney, deu uma... Mas já tem um tempo, né? Que foi comprada pela Disney. Sim, mas eu acho que mudaram muitos animadores lá. Mas eu acho que eles fazem muito bem a parte de roteiro, né? Sim. Sim. Porque você tem que pensar que os pais vão também, né? A criança não vai ao cinema sozinha, né? Mas a Disney também fez isso, né? Se pensar no Detona Ralph e tal, eles entenderam. Acho que deu um merge ali nos dois estúdios juntos. E pensar que agora eles estão com 4 projetos, que demora 4 anos para fazer um filme, né? 4 anos para fazer um filme. Então eles estão com 4 projetos em andamento, né? A gente não tem muita noção disso. E aqui a gente, com os orçamentos que a gente tem, o orçamento de filme brasileiro é, no máximo, de animação, 8 milhões. É nada, não dá para demorar 4 anos. Sei. Se demorar 4 anos, você gasta um dinheiro que não é possível.